Já aconteceu de alguém acordar uma manhã, olhar pela janela e sentir um silêncio avassalador? Parece que a paz reina, o dia apenas começa, mas uma estranha sensação surge por dentro, como se a pessoa estivesse completamente sozinha em uma casa antes cheia de vida, onde antes ecoavam vozes vibrantes, risadas contagiantes, onde o cheiro de pão fresco vinha da cozinha, e agora tudo está emudecido. Essa sensação não é tristeza pura, mas sim um profundo vazio. Sentado com uma xícara de chá, ouvindo o tic-tac constante do relógio de parede, a pessoa se pergunta involuntariamente: o que me espera? Envelhecer, por si só, não é uma desgraça. É uma parte intrínseca da jornada da vida, carregando sua própria sabedoria e um sabor único. O verdadeiro problema reside em outro lugar, quando o indivíduo se encontra subitamente em completa solidão. Os filhos cresceram e deixaram o lar, os amigos se espalharam pelo mundo ou faleceram, os entes queridos estão ocupados com suas próprias vidas, e, ao mesmo tempo, não sofre de doença ou grandes adversidades, mas simplesmente permanece sozinho consigo mesmo. É nesse momento crítico, quando a pessoa está só, que começa o verdadeiro teste. Não perder sua essência, não perder o interesse vivo pela existência e a boa saúde, manter a alegria interior, mesmo que não haja ninguém por perto. Por que isso é tão fundamentalmente importante? A solidão é uma doença muito traiçoeira. Ela pode arrastar a pessoa para seu pântano de forma imperceptível. Primeiro, o indivíduo simplesmente não sai de casa por alguns dias, depois para de preparar uma refeição completa, preferindo algo simples e apressado. Gradualmente, a televisão se torna a única fonte de sons na casa, e então o corpo começa a ceder. Surgem fadiga crônica, picos de pressão, insônia, uma apatia avassaladora. O autor busca compartilhar suas reflexões de coração. Ele não se apresenta como um profissional de saúde ou um coach, mas como alguém que compreende profundamente o que significa sentir esse silêncio penetrante. Ele pretende falar sobre passos simples, mas extremamente importantes, que devem ser tomados para não apenas sobreviver, mas continuar a viver com calor interior, com um sorriso no rosto, com um interesse genuíno pelo mundo. Deve-se começar com a primeira e mais fundamental coisa que as pessoas frequentemente param de fazer quando se encontram sozinhas: mover-se. Parece algo tão simples, mas, na verdade, o movimento é a própria vida. Não é necessário imaginar imediatamente treinos exaustivos na academia ou corridas longas. Trata-se de um leve alongamento matinal na cozinha ao som de uma melodia favorita, de uma caminhada ao redor da casa, mesmo que curta, mas feita diariamente, de dançar ao som do rádio quando ninguém está vendo. Quando a pessoa para de se mover, seu organismo começa a envelhecer muito mais rapidamente. Os músculos enfraquecem, os vasos perdem elasticidade, as articulações começam a render. Tudo isso acontece porque elas param de sentir atividade vital. O autor lembra de um homem, Pavel Petrovich. Ele tinha cerca de 80 anos. A esposa havia falecido há alguns anos, os filhos moravam em outra região. Ele contava: eu pensei que desistiria, mas então comecei a dar 3 voltas pelo corredor todas as manhãs. Simplesmente, para lá e para cá, como um tolo. Ele ria. Com o tempo, ele se acostumou, e as coisas ficaram mais fáceis. 1 ano depois, ele já saía diariamente para a praça perto de casa e sentava em um banco, sorrindo amigavelmente para os transeuntes. Ele dizia: eu sou como um farol aqui, as pessoas passam, e eu lhes dou bom humor. E, de fato, desde então, ele fez conhecidos com quem apenas cumprimentava. E tudo começou com 3 passos para lá e para cá. Portanto, se a pessoa acorda de manhã e sente: não quero levantar, é exatamente nesse momento que ela deve se levantar. Preparar um chá, espreguiçar-se, levantar os braços, girar os ombros. Que isso se torne um ritual. O movimento faz o corpo entender: estou vivo e não desisto. É como um lembrete interno: ainda estou aqui e escolho viver. O segundo componente importante é a fala. Pode parecer que, se não há ninguém por perto, não há com quem conversar. Mas isso é um engano. Nossa voz também é um tipo de movimento, apenas interno. É o calor que nos devolve a sensação de nossa própria presença. É extremamente importante que haja conversas no dia a dia da pessoa. Que seja um telefonema para uma amiga, um sobrinho, uma vizinha. Que seja curto, que não seja diário, mas sincero. E ainda mais importante, falar consigo mesmo. Em voz alta. Sim, exatamente assim. O autor conhece uma mulher, Zinaida Mikhailovna. Ela morava sozinha em uma casa na periferia. Ela diz: eu tenho uma regra. Quando lavo a louça, conto a mim mesma o que houve de bom no dia. Mesmo que não haja nada, eu invento alguma coisa.
Às vezes, ela se repreende em voz alta, e às vezes se elogia. Ela contava que, no início, se sentia boba, mas depois começou a perceber que isso lhe dava forças, como se alguém estivesse por perto. Em algum momento, ela começou a registrar suas conversas em um caderno. Virou quase um diário. E então, disso nasceu o hábito de escrever cartas, não reais, mas como se fossem para alguém. Foi isso que a ajudou a superar um inverno rigoroso, quando não havia neve nem visitas. Quando uma pessoa fica em silêncio por muito tempo, o silêncio também se instala dentro dela. E nesse silêncio, a ansiedade frequentemente se aninha. O indivíduo começa a pensar no pior, a relembrar velhas mágoas, a construir cenários futuros assustadores. Mas quando ele começa a falar, consigo mesmo, com os outros, com Deus, até com uma fotografia de entes queridos, o interior se aquece. Surge a sensação de que ele ainda está em diálogo com a vida, que não desapareceu, não se tornou invisível. A voz também é respiração, e a respiração é vida. Que a casa da pessoa ouça sua voz. Que sua alma saiba que está sendo ouvida, mesmo que o único ouvinte seja ela mesma. Agora que os aspectos do corpo e da voz da alma foram abordados, gostaria de dedicar atenção a outra coisa importante que pode devolver o gosto pela vida. Sabe-se que, quando uma pessoa fica sozinha, especialmente na velhice, muitas coisas deixam de parecer necessárias. Parece que tudo já aconteceu: festas, visitas, preocupações. E então, uma manhã, a pessoa acorda e pensa: para que, afinal, fazer sopa, se não há quem coma? Para que vestir uma blusa bonita, se ninguém vai ver? Para que decorar o quarto, se de qualquer forma há silêncio? E aqui reside uma das armadilhas mais perigosas da solidão: a perda de sentido nas pequenas coisas. O terceiro componente importante, que ajuda a manter a saúde e a alegria, é encontrar ocupações, mesmo que ninguém exija ou peça. Não se trata de ocupar-se por ocupar-se. A questão é que, em cada dia, a pessoa tenha um pequeno gancho, algo seu. Algo que faça a manhã ser manhã e a noite ser noite. Pode ser cuidar de uma planta na janela, ler um capítulo de um livro, resolver palavras cruzadas ou até mesmo uma limpeza comum, mas não como uma obrigação, e sim como um ritual. Ao limpar a poeira, a pessoa liberta mentalmente sua cabeça. Ao dobrar cuidadosamente uma toalha, ela sente ordem dentro de si. Parece uma bobagem, mas quando há algo pelo qual a pessoa se levanta, ela está viva. Ela não existe, não sobrevive, mas vive de fato. O autor lembra de uma vizinha de sítio, Vera Stepanovna. Ela tinha mais de 75 anos. Morava sozinha, mas nunca ficava um dia sem fazer nada. Todos os dias, ela saía para o jardim, como ela mesma dizia, conversava com as rosas. Não apenas as regava, mas falava com elas como se fossem amigas. Ah, você é linda, está desabrochando. E você, por que está com vergonha? E as rosas, por incrível que pareça, eram sempre as mais vibrantes em seu jardim. Ela dizia que, se o dia passasse e você não tivesse feito nada com as próprias mãos, o dia estava perdido. Mas não por dever, e sim por amor à vida. Eu cuido das flores, e elas cuidam da minha alma. Assim ela dizia. E nisso reside toda a essência. A pessoa precisa de uma ocupação para sentir: eu sou útil, eu influencio algo, eu crio. Que seja apenas uma gota, mas do seu próprio calor para este mundo. E também é importante que aquilo que a pessoa faz lhe traga um pingo de alegria, não pelo resultado, mas pelo processo em si. Tricotar simplesmente porque as mãos lembram, ouvir músicas antigas e cantar junto, preparar um delicioso café da manhã para si mesma, como se esperasse um convidado querido, mesmo que esse convidado seja você. É isso que dá à pessoa o senso de valor do seu dia. Não se deve esperar por feriados, mas criar uma festa dentro de uma quinta-feira comum. E, finalmente, a quarta coisa. Não é a mais simples, mas talvez a mais poderosa, é a restauração da conexão com os outros. Sim, talvez a pessoa esteja sozinha agora. Talvez ninguém a visite há muito tempo. Talvez pareça que ninguém mais se interessa por ela. Mas neste mundo existe uma lei maravilhosa. Basta dar o primeiro passo, e a vida certamente responderá. Trata-se de, apesar de tudo, começar a construir pontes, não esperar que se lembrem, mas gentil e amavelmente lembrar-se de si. Ligar para o neto não com uma repreensão, mas com alegria. Oi. Só queria ouvir sua voz. Escrever um cartão para um velho amigo, mesmo que seja pelo correio. Sair para o banco e cumprimentar um transeunte. Isso parece uma bobagem, mas na verdade é um fio que puxa uma mensagem. O autor entende que é difícil,
especialmente se houve mágoas, se alguém não correspondeu às expectativas, se há dor. Mas guardar isso dentro de si é ainda mais difícil. Às vezes, basta uma conversa para sentir: não estou sozinho. Ainda sou parte desta vida, desta rua, desta cidade. O autor lembra de um homem chamado Nikolai Andreevich. Ele tinha mais de 80 anos, morava sozinho e quase não se comunicava com os filhos. E então, um dia, ele decidiu: vou sair para a entrada do prédio todas as noites com um livro e apenas sentar. Uma semana depois, as pessoas já o cumprimentavam. 2 semanas depois, uma vizinha sentava-se ao lado dele. E um mês depois, ele lia histórias de crônicas de guerra para as crianças que brincavam no pátio. Ele não fez nada de especial. Apenas saiu de casa. Apenas estava aberto. E isso mudou tudo. Mesmo que o mundo pareça surdo, ele ouve. Mesmo que as portas estejam fechadas, elas se abrem. Basta começar. Às vezes, a velhice se aproxima não pelo corpo, mas pelo distanciamento. Mas o calor, ele está dentro. Ele pode crescer se for dado aos poucos. E se alguém não responder imediatamente, não tem problema. O importante é não se isolar. Às vezes, basta sorrir para um estranho na farmácia, ou perguntar o nome da enfermeira, ou dar uma maçã para o filho do vizinho. Assim, o círculo cresce imperceptivelmente. Não como na juventude, mas ainda vivo, humano. E com ele, o interesse retorna. E a saúde também se fortalece. Afinal, o indivíduo que possui laços sólidos e calor interior percebe o mundo ao seu redor de uma maneira completamente diferente. Sua respiração se torna mais profunda e calma, o sono traz verdadeiro descanso, e o olhar, fixo na janela, se enche não de uma tristeza pungente, mas de uma esperança luminosa. Assim, um quadro claro se desenha. O corpo revive quando a pessoa se move ativamente. Sua alma gradualmente se aquece quando ela se permite falar, expressando seus pensamentos e sentimentos. A alegria sincera retorna à sua vida quando ela encontra uma ocupação significativa. E a própria existência se preenche verdadeiramente de sentido quando ela restabelece laços perdidos ou cria novas conexões com outras pessoas. Que isso aconteça gradualmente, passo a passo, mas sempre com sinceridade. E quando todos esses elementos começam a se entrelaçar harmoniosamente no cotidiano, não de repente e abruptamente, mas como um gole de chá quente que aquece após um longo e frio inverno, a pessoa começa a perceber que a solidão não é uma sentença, e a idade não é um ponto final, mas apenas um novo e inexplorado capítulo, no qual também é possível viver de forma tranquila, profunda e maravilhosamente bela. Às vezes, o autor reflete sobre quão surpreendente e paradoxal é a existência humana. Quanto mais anos vividos, menos se anseia pelo barulhento, agitado, gritante e brilhante. Mais e mais se começa a valorizar o que é suave, autêntico, sem pressa. Não é mais uma felicidade exuberante e avassaladora, mas sim uma alegria tranquila e pacificadora. Não uma multidão, mas uma única voz, próxima ao coração. Não um luxo ostentoso, mas uma luz acolhedora e quente que emana da janela. E é justamente com a chegada da maturidade que vem essa compreensão sutil e profunda. A verdadeira alegria não reside em algum lugar externo, na busca por atributos superficiais. Ela vive nos dias mais comuns, se a pessoa apenas se permitir notá-los e valorizá-los. O autor frequentemente se lembra de uma mulher chamada Lyudmila Alexeevna, que já tinha bem mais de 80 anos. Ela dizia: não tenho medo de ficar sozinha, tenho medo de ficar vazia. E, deve-se dizer, não eram apenas palavras. Ela morava em um pequeno apartamento, mas nele sempre pairava o aroma de tortas frescas, tocava uma música agradável, e sobre a mesa invariavelmente havia um livro aberto. Lyudmila Alexeevna possuía uma capacidade de viver como se um profundo sentido estivesse constantemente presente dentro dela. Isso não acontecia porque sua vida era fácil, mas porque ela se fazia uma pergunta simples, mas profunda, todos os dias: o que posso me dar de bom hoje? E essa atitude consigo mesmo não é de forma alguma uma manifestação de egoísmo, mas sim um cuidado profundo e consciente. Aquele mesmo cuidado que a pessoa muitas vezes dedicou generosamente aos outros durante toda a sua vida, aos seus filhos, cônjuges, trabalho, e que, de repente, com a idade, desaprendeu a dar a si mesma. No entanto, é exatamente isso que se torna vital. Permitir-se criar uma atmosfera acolhedora, desfrutar de uma comida saborosa servida em louças bonitas, ouvir música que toca o coração, fazer uma caminhada não como uma obrigação cansativa, mas como um presente precioso para si mesmo. Dizer a si mesmo: eu mereço isso, porque eu vivo, porque eu sinto. Nisso reside uma enorme cura,
pois a solidão se torna verdadeiramente assustadora quando a pessoa começa a acreditar que não é digna de alegria. E a alegria pode ser encontrada até mesmo em uma xícara comum de chá, se for preparada com verdadeira atenção, no raio de sol matinal que desliza pela parede, na forma como um gato se espreguiça graciosamente perto do aquecedor. Basta desacelerar um pouco, abrir-se um pouco para o mundo, e até o dia mais comum começa a soar com novas cores. Quando foi a última vez que a pessoa saiu para a rua sem um propósito? Não para ir às compras, não para assuntos urgentes, mas apenas para observar como o vento brinca com as folhas nas árvores ou como o pôr do sol avermelhado se espalha pelos telhados das casas. Isso também é vida. Não pequena, não na aposentadoria, mas real, grande, surpreendentemente bela. A pessoa simplesmente raramente se permite ser parte plena dela quando está sozinha. Parece que ela saiu do ritmo geral da existência. Mas, na verdade, ela se torna seu coração, pois é nela que se concentram o silêncio, a paz e a profunda sabedoria. E é ela quem é capaz de lembrar ao mundo que a vida não é uma pressa interminável, mas uma respiração medida e consciente. O autor lembra de ter observado, certa vez, um senhor idoso que, todas as noites, alimentava pombos em um velho banco perto da entrada do prédio. Sem telefone, sem fones de ouvido, ele simplesmente sentava e realizava esse ritual simples, enquanto a vida fervilhava ao seu redor. Crianças brincavam, mães passeavam com carrinhos, jovens compartilhavam pizza. E ninguém o afastava, ninguém o considerava estranho. Ele era uma parte integrante daquele pátio, ele representava um rosto vivo do tempo. E nessa observação simples, esconde-se um profundo significado. A pessoa não desaparece do mundo quando fica sozinha. Pelo contrário, ela se torna especialmente visível se permite ser. Mas para isso, é extremamente importante não se esconder, não se fechar em quatro paredes, mas simplesmente ser. Simplesmente existir, aberta e naturalmente. E essa é, talvez, a ideia mais importante que o autor procurou transmitir. A vida depois dos 60, 70, 80 anos não é um resto, não é uma sobrevivência melancólica. É uma nova, inexplorada profundidade. É uma oportunidade única de finalmente parar de desempenhar papéis impostos e simplesmente ser você mesmo, calmo, caloroso, autêntico. Talvez os filhos estejam longe, talvez não liguem com a frequência desejada, mas isso não significa que a pessoa não seja necessária para eles. Ela é suas raízes, sua memória viva, sua consciência. E, acredite, muito do que foi investido neles continua a viver, mesmo que ainda não seja óbvio. E enquanto eles permanecem em silêncio, não se deve silenciar. É preciso viver, respirar fundo, falar consigo mesmo, com Deus, com o céu sem fundo, com os pássaros, com as árvores majestosas. Porque, quando a pessoa vive com alma, isso é sentido. E então, até a solidão não parece tão devastadora. E eis o que mais tem importância fundamental. Quando a pessoa começa a cuidar de si mesma com sinceridade, com calor genuíno, essa irradiação se propaga, tocando os que a cercam. As pessoas sentem isso, tanto as que estão próximas quanto as que apenas passam. Afinal, a bondade possui uma contagiante maravilhosa, e o sorriso de uma pessoa idosa é capaz de aquecer a alma mais do que o próprio sol. Porque em seus olhos se reflete toda a sabedoria do mundo, mesmo que ela mesma tenha se esquecido disso por um tempo. O autor exorta calorosamente cada pessoa a, hoje, sem adiar para amanhã ou para depois, realizar pelo menos uma ação ditada por puro amor próprio. Talvez seja preparar seu chá favorito, ligar para alguém querido, fazer uma caminhada tranquila ao ar livre, ou até mesmo simplesmente limpar um espelho para que seu próprio rosto se reflita mais brilhantemente nele, algo pequeno, mas verdadeiramente importante. E que isso se torne o primeiro e seguro passo para um novo capítulo da vida, onde é ela mesma e a vida, plena, bondosa, autêntica. É preciso cuidar de si. Afinal, a pessoa é o que ela tem de mais valioso. E isso significa que a vida ainda está à frente, em qualquer idade. Que a luz esteja sempre em sua janela e em sua alma.